consagração. Ando tão ocupado com tantas coisas, perdendo tempo sem ter tempo pra Deus, quase me acostumando a não mais ouvir sua doce voz e me esquecendo que eu nasci pra ser seu. De tão inquieto não me assento aos seus pés pra entender o que Ele quer me ensinar, perdendo o foco de que aqui não é o meu lar e que pra eternidade devo plantar. É tempo de buscar a Deus, com Ele ter constante comunhão. Família inteira em seu altar, disposta a orar e adorar. É tempo de buscar a Deus, com Ele ter constante comunhão. Família inteira em seu altar, disposta a orar e adorar. Tempo de consagração. Consagro minha vida, consagro minha família, meus bens, meus sonhos, minha profissão. Consagro meus talentos pra edificação. Decido viver o tempo de consagração. É tempo de buscar a Deus, com Ele ter constante comunhão. Família inteira em seu altar, disposta a orar e adorar. Tempo de consagração. Tempo de consagração. Eu decido viver o tempo de consagração. O Adorarte surgiu em 30 de outubro de 2004, criado pela produtora artística Gisele Amorim e pelo educador musical e ministro de música Nairon Amorim. Desde então, vem servindo a igrejas das mais diversas denominações, com aulas particulares e coletivas, palestras, workshops, assessoria e mentoria ministerial, aperfeiçoando assim os que atuam ou desejam atuar nas áreas da música ou produção artística em suas igrejas. Mais que ensinar técnicas das variadas áreas das artes, buscamos mostrar biblicamente as formas delas serem usadas como ferramentas ministeriais para abençoar vidas. Nossa missão é capacitar pessoas para usarem a arte como ferramenta da manifestação da glória de Deus, desenvolvendo o caráter de Cristo em suas vidas. Nossa visão é ser uma referência em capacitação ministerial para a Igreja brasileira. Nossos valores são excelência, compromisso em fazer o melhor sempre, comunhão com Cristo o cabeça, pois sem Ele nada podemos fazer, e com a Igreja, seu corpo, pois somos membros uns dos outros. Coerência, viver o que se ministra e ministrar o que se vive.
Nosso lema é: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. 1 Pedro 4:10. Atualmente, disponibilizamos como ferramenta de aperfeiçoamento o CMI, Curso de Musicalização Infantil, que oferece contato com ritmo, melodia e harmonia, visando dar à criança um vislumbre das possibilidades que a música oferece para assim escolher o instrumento que quer estudar. O Formos, curso de formação ministerial em música, é um curso voltado à formação e aperfeiçoamento de líderes de ministérios de música. Através do CPMI, Curso Prática Musical na Igreja, levamos nossa equipe até uma igreja polo para oferecer aulas de instrumento ou voz, linguagem musical e estudos bíblicos na área do louvor e adoração. Todos esses cursos têm duração de 2 semestres. Oferecemos ainda o Upgrade Ministerial, onde nossa equipe ministra palestras e workshops num fim de semana ou feriadão. Através da assessoria ministerial, servimos sua igreja com treinamento ministerial nas áreas da música e da produção artística, além da produção de musicais de Páscoa, Natal ou avulsos. Por fim, oferecemos a mentoria ministerial, através da qual damos aconselhamento e orientações gerais a líderes ou membros de ministérios, visando proporcionar ajuda para superar os dilemas e desafios ministeriais diários. Além da área da música, oferecemos também capacitação na área da produção cênica, bem como outras áreas da arte, teatro, dança, do suporte técnico, mídias, som, iluminação e filmagem e outros ministérios, infantil, ensino, missões, etc., através de parcerias com pessoal qualificado. Como podemos servir a sua igreja? Entre em contato conosco pelos meios que estão aparecendo aqui. Vamos marcar um briefing para descobrir a melhor forma de levar a excelência à prática ministerial em sua igreja. Estamos ao vivo! Boa noite, povo! Estamos aí, então, iniciando mais uma live. Legal! Que bom que vocês estão por aí. Vão dando para nós aí, por favor, o feedback. Boa noite, pessoal do Instagram. Pessoal do Insta está por aí também, legal. Acompanha, dá o seu boa noite aí, fala de onde você está nos acompanhando. A pastora Cleusa já está lá, hein? A pastora Cleusa é isso aí. Forte pra gente. Seguidora mesmo, literalmente. Legal. Nós estamos iniciando, então, mais uma sexta live. Isso? Por aí. Deve ser. Acho que é. Nossa sexta live, onde nós estamos aqui atendendo a demanda das igrejas que responderam ao questionário online que nós enviamos e colhemos, então, quais necessidades ministeriais aquelas igrejas tinham, e assim nós montamos uma sequência de lives para a gente ajudar a suprir essas carências, né? Iniciar, pelo menos dar um pontapé inicial, um start, para que essas igrejas possam começar então a ter essas carências ministeriais supridas. E hoje não é diferente, temos mais uma live então, hoje voltada para o Ministério de Ensino. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, então vai lá, ó. Tanto no Instagram quanto no Facebook é Adorar Online. Então, @AdorarTonline, segue lá a nossa página no Insta, no Facebook, tem conteúdo lá para edificação, para o seu crescimento ministerial. No YouTube, o nosso canal Ministério Adorar, ok? O tema da nossa live de hoje é pedagogia e teologia, as duas asas do avião no Ministério de Ensino. Se você parar para pensar, qual que é a asa mais importante do avião, a direita ou a esquerda? Resposta óbvia, as duas. Se tirar uma das duas, o avião vai cair. Ou se estiver no chão, ele nem vai subir. Pois é, o nosso objetivo hoje é conversar com os nossos convidados sobre a necessidade
da gente fazer essa parceria aí no Ministério de Ensino, de ter, então, a teologia e a teologia andando juntas. E para isso nós convidamos dois convidados de peso, os dois convidados de peso hoje, e a Gisele vai convidar para vocês, vai apresentar para vocês. E aí, vou pedir que eles ativem seus microfones aí, e nós já vamos dividir tela aqui. Aqui, agora estamos dividindo tela também com os nossos convidados. Apresenta então os nossos convidados, por favor. O pastor Roberto é pastor da Igreja Cristã Evangélica do setor oeste. Isso. E o doutor Cristiano Costa é professor no IFG. Acho que você pode explicar melhor, apresentar melhor o doutor Cristiano, né? Gente, o negócio é o seguinte. Eu fiz licenciatura em música no IFG. Então, o curso de licenciatura é um curso de formação de professores. E aí, eu, gaiato da turma, eu chamava os professores de tio. Os colegas da turma eram tio também. Então, é o tio Cristiano. O tio Cristiano, eu fiz uma das disciplinas do curso com ele. Foi na época que ele saiu para fazer o seu doutorado, 2013, segundo semestre de 2013. E hoje já tem, então, pós-doutorado. Um educador, realmente. Vocês não sabem o desafio que é, eu imagino, o que é ser professor de professores. O curso de licenciatura forma professores. Só que, no caso da área de música, há uma peculiaridade. Geralmente, quem chega para fazer o curso de licenciatura em música já é professor e está indo lá porque precisa de um diploma. Então, era o burburinho lá nos corredores dos alunos, que também eram professores, fazendo a análise da aula dos professores ali. E o tio Cristiano sempre era citado como alguém que a gente via que preparava as aulas, que tinha realmente conteúdo para compartilhar com os alunos. E hoje eu tenho a honra de ter aqui o tio Cristiano, então, com a gente, além do pastor Roberto Naves. Pastor Roberto Naves, até que eu poderia chamar de tio, porque é Roberto Naves de Amorim. Então, ali, algum galho da árvore genealógica a gente se encontra. O pastor Roberto, quem recebe aí diariamente, de segunda a sexta, eu envio em alguns grupos, pastor Roberto, os devocionais diários do ministério, que o pastor Roberto tem exatamente de fazer isso aí. Ele elabora os devocionais diários e aí compartilha isso. Já tem em vários idiomas, ele pode também depois detalhar isso para nós. Mas aí, pastor Roberto, a partir desses compartilhamentos nos grupos e minhas listas de transmissão aqui, esses devocionais chegam em João Pessoa, chegam em Maceió, chegam no Rio de Janeiro, chega lá no Sul, chega lá no Roraima, lá em Ariquemes. Estamos compartilhando isso e de vez em quando eu recebo aqui o feedback de alguém que recebe esses devocionais. Gente, olha, Nairon, muito obrigado por compartilhar. E nós aqui estamos também compartilhando, recebemos e compartilhamos esses devocionais e tem abençoado muitas vidas. Continue. Então, pastor Roberto e também aí o tio Cristiano, muito obrigado desde já pela participação de vocês na nossa live de hoje. E eu dou então a vocês a oportunidade de darem a sua saudação para os nossos convidados. Vamos por ordem alfabética. O tio Cristiano primeiro. Liga seu microfone. Estão me escutando agora? Isso, agora sim, pode falar. Boa noite, Nário. Boa noite, Gisele. Boa noite, pastor Roberto Naves. Tá travando um pouco aqui para mim, Nário, no Zoom? No Zoom. Tô pelo Instagram aqui, tá mais tranquilo. Ok, então... Gostaria de agradecer vocês pela oportunidade, né? Vamos conversar um pouco, tentar dialogar
sobre a temática proposta e acredito que a gente pode ter bons frutos aqui nessa conversa. Legal, amém. Pastor Roberto, sua saudação aos nossos espectadores aí. Muito bem, sejam todos bem-vindos, né? É um prazer estar aqui com todos. E, claro, sempre é uma oportunidade para a gente refletir sobre as verdades de Deus e da sua palavra, sua eterna palavra. Então, eu estou feliz, desejoso que esse tempo seja um tempo onde possamos aprender e crescer. Sempre há um espaço constante para aprender. E eu desejo que esse tempo possa proporcionar isso, ok? Amém. Primeiro, eu preciso que os nossos convidados façam aqui, deem para nós uma definição breve. Por quê? Nós temos pessoas que já são do Ministério de Ensino. E tem outras pessoas que, de repente, seguem lá as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube e recebeu lá a informação de que estamos ao vivo. E aí a pessoa caiu de paraquedas aqui. Então vamos situar essas pessoas que não são do Ministério de Ensino. Precisamos então da definição. O que é a pedagogia? O que é a teologia? Então, o doutor Cristiano, por favor, o que é a pedagogia? A gente pode partir do princípio de que a pedagogia é voltada para a formação, né? A formação humana, para um processo de emancipação, para um processo de autonomia do sujeito, onde ele vai construir o conhecimento, né? E esse conhecimento dará suporte para que ele possa se inserir no contexto social, né? E nesse sentido, a gente poderia até expandir para a questão da cidadania, exercer seus direitos, exercer seus deveres. Então, de forma bem resumida, é um processo de formação. Legal. Pastor Roberto, o que é a teologia? Bom, teologia é a ciência que estuda a pessoa, os atributos, o caráter de Deus. A linha teológica, ela depende da fonte. Isso aqui é importante saber, porque a fonte verdadeira do conhecimento de Deus está na Bíblia. E a partir que nós chamamos das Escrituras, ou da revelação de Deus na sua palavra, é que nós vamos compreendê-lo. Não compreendemos, entendemos as coisas fora da realidade da Bíblia, não como um acréscimo, mas uma oportunidade de reforçar aquilo que as Escrituras já dizem sobre Deus. Então, e obviamente, o conhecimento de Deus faz com que a pessoa tenha profundas mudanças na maneira como ela vai se comportar como pessoa, como cidadão, como pai, como mãe, como marido, e obviamente a maneira como ela vai se relacionar com o próprio Deus. Legal. Sim, muito bom. Nós temos aqui, já há quase um mês, nós comemoramos mais um aniversário da Reforma Protestante. Como a Reforma Protestante influenciou o ensino e que lições a Igreja hoje precisa revisar dessas lições que a Reforma Protestante deixou para nós e trouxe essa influência para a área da educação. Que lições precisam hoje ser, então, revisadas? Primeiramente, doutor Cristiano. Uma temática bem interessante, Nairo. A gente parte do princípio da democratização do ensino, né? Então, um período em que marcou a educação, onde se pensou
esse processo em que a formação, a construção do conhecimento fosse levado a todas as pessoas, né? Ou pelo menos no campo ideal. Então, a Reforma Protestante teve esse papel fundamental, né, para o formato da educação que nós temos hoje. Influenciou de forma significativa. Né? Aí temos alguns pontos polêmicos, né, que talvez sejam abordados no decorrer da discussão, os quais relacionam, né, a questão da própria religião com o ensino, as escolas confessionais, mas de qualquer forma é um processo que talvez nós não teríamos esse formato de educação hoje se não tivéssemos aqueles pensadores, né? Lutero engajado, né, nessa ideia de levar a educação às outras pessoas que não aquelas consideradas de um nível superior, né, às demais. Mas nesse sentido, as contradições, lógico, existiram e existem e vão existir sempre, né? E é complicado a gente falar de forma genérica naquilo que precisa mudar. Eu acho que isso vai surgir na nossa discussão, mas de qualquer forma as pessoas têm que ter consciência de que esse período da história foi fundamental para que nós chegássemos a esse momento, né, em termos de educação. Legal. Pastor Roberto. Sim. A importância de todo esse conteúdo da reforma, né? Sim, sim. Em relação a o que podemos aprender e podemos aplicar hoje na vida da igreja. A reforma foi tudo, queridos. Tudo que nós temos. Como o doutor Cristiano colocou, a realidade da pedagogia, o ensino, a democratização, a mudança das relações políticas governamentais. Mas, acima de tudo, a reforma tem um peso muito grande, porque, basicamente, a base da reforma foi a volta às Escrituras Sagradas, como autoridade. Se você estuda a reforma, você vai perceber que o sistema católico romano, dirigido por uma estrutura papal, cuja autoridade era a realidade da palavra do Papa, foi totalmente combatido, fortemente, fazendo com que a sociedade pudesse voltar, basicamente, às Escrituras, a palavra de Deus, e ter contato com essa palavra de Deus, para que a estrutura, não só do ponto de vista espiritual, pudesse ser mudada, porque os demais solos, né, solos Cristo, solos gratia, solo fide, soli Deo gloria, faz com que se aprofunde na realidade de uma experiência pessoal com a pessoa de Deus através das Escrituras. Então mudou tudo, não é? Vamos lembrar que a reforma começa com homens extremamente treinados, capacitados. Lutero era doutor em teologia, e ele não tinha nenhuma intenção de fazer o que fez. Ele queria conversar e dizer, olha, a igreja está entrando por um caminho totalmente diferente, né? E começou um processo didático para que isso pudesse ocorrer, e não ocorreu, né? E aí o que acontece é que a reforma trouxe um avanço tremendo em toda a parte do ensino, né? Devemos lembrar que a imprensa de Gutenberg veio nesse período que dinamizou, né? O que foi a imprensa é o que é atualmente a internet para nós, um dinamizar dessas verdades, desses ensinos, das aplicações e das verdades da palavra de Deus. Precisamos lembrar que o primeiro conceito da reforma foi de ordem didática e pedagógica mesmo, em termos de ensino, verdade que precisava o povo saber, né?
e popularizou a palavra de Deus. Bom, a coisa mais básica que eu tenho que dizer em relação na aplicação hoje para a vida das igrejas, especificamente, é a volta à palavra de Deus, né? Porque os púlpitos estão vazios do ensino da Bíblia. Uhum. Estão vazios, o povo não lê, não entende, não compreende, não sabe realmente qual é o propósito e a autoridade das Escrituras na vida da igreja, em todas as realidades que envolvem a vida da igreja. Vamos aqui, né? A área de música sofre grandemente com falta de teologia, falta de ensino da Bíblia. A adequação da forma de pensar de muitas igrejas às realidades desse mundo prejudicou e tem prejudicado grandemente a vida do povo, né? Vamos dizer assim, do povo de Deus. Há uma fraqueza em relação ao conhecimento de Cristo, da fé, da vida para a glória de Deus, todos os centros da reforma. Então, a igreja precisa voltar a ter a palavra de Deus como a sua única autoridade nos púlpitos, dos ensinos e assim por diante. Amém. Ok. Qual relação pode ou deve haver entre teologia e pedagogia? Eu começo agora pelo pastor Roberto. Na definição aqui de pedagogia, uma palavra-chave usada aqui pelo doutor Cristiano: formação. E tudo que a gente faz na igreja, pelo menos deveria ser feito com o objetivo de ensinar a palavra, né? Então, nós estamos formando indivíduos, buscando fazer com que esses indivíduos tenham a autonomia, né? Não ter lá simplesmente aquelas pessoas dependentes, como era inclusive, né, na época da Reforma, né? Só a Bíblia era lida somente em latim, as pessoas não tinham esse acesso, não tinham essa autonomia. Então, que relação então pode haver entre teologia e pedagogia? Pastor Roberto. É tudo, né? Quando o Senhor Jesus vai para o céu, ele chama os seus discípulos e diz o seguinte, Mateus 28:19. Ide por todo mundo e fazei discípulos. A ordem do texto está em fazer discípulos. A palavra grega é mathetes, que é formar um seguidor, formar alguém na estrutura e no padrão do Senhor Jesus. Então, o que o Senhor Jesus tinha em mente não é formar o cristianismo. O que o Senhor Jesus tinha em mente não era formar uma ideologia, mas é formar um seguidor. Num texto anterior, o Senhor Jesus disse que se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A formação, palavra boa, pedagógica, inclui ensino, porque Jesus continua dizendo, esses discípulos têm que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, a palavra batismo significa uma identificação com o povo de Deus e com o Senhor Jesus. Aí ele diz assim, ensinando. Ok? Ensinando. Então, o que é um discípulo e um seguidor de Jesus? É alguém formado, boa palavra, formado, ensinado sempre. Sempre em quê? Ele diz, ensinando a guardar. Então, a ênfase é numa formação em homens e mulheres obedientes a Deus no padrão de Jesus Cristo. Para isso, pressupõe que esse discípulo vai conhecer a palavra de Deus para obedecer. Obedecer como? Obedecer como homem, como pai, como mãe, como marido, como cidadão. Esse obedecer e esses ensinos didáticos estão especificamente nas epístolas, né? Nas cartas que vai de Romanos até o livro de Judas. Então, o cristão é um ser, até eu não gosto nem do nome cristão, para ser sincero, porque o sistema cristão, o nome cristão foi cunhado por gente de fora, né? O termo mesmo é discípulo de Jesus. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele está preocupado em formar sua vida no padrão do Senhor Jesus, assim como ele vai pregar o evangelho e vai proclamar a mensagem salvadora de Jesus Cristo,
chamando os homens ao arrependimento dos seus pecados, para que eles tenham a vida de Jesus na vida deles, que tem um custo e um preço. Que é outra coisa também que temos que falar com tempo sobre isso, né? Então, formação, ok? Se você não é um cidadão, um cristão que leva a sério sua vida financeira, que não leva a sério sua vida moral, que não leva a sério sua vida no trânsito, que não leva a sério a sua vida como cidadão, em termos de cidadania, alguma coisa está errada na sua formação discipular. Então, formação como discípulo é o propósito, o foco do Senhor Jesus nessa caminhada relacional com Ele. Legal. Doutor Cristiano. É uma questão que a gente tem que levar para perspectivas, né, diferentes. Se a gente está abordando uma perspectiva no campo da igreja, é uma relação que se dá harmoniosa, né? Porque nesse processo de formação, nesse processo de conhecimento de Deus, requer a construção do conhecimento, como já foi dito. Então, nesse sentido, as técnicas pedagógicas, o conhecimento estabelecido historicamente, vem favorecer todo um processo em que o cristão ele vai conhecer mais de si e, de forma consequente, ele conhece sobre Deus, né? Ou ele conhece sobre Deus e passa a conhecer mais de si, né? Então, tomar a consciência nesse processo, adquirir uma consciência de Deus e entender que Deus, né, está sobre todas as coisas, é alguma coisa que edifica tanto a questão material quanto a questão espiritual, né? As questões materiais e espirituais. Contudo, a polêmica ela vem quando a gente leva isso para o campo da educação escolar, né? No sentido de que a escola ela é laica, né? Então, até que ponto a igreja pode ou deve entrar nas escolas, né? Tendo em vista que existem várias religiões, né? Então, uma questão que a gente ouve muito é se uma religião pode, por que as outras não podem, né? Lógico, a gente também tem as escolas confessionais e, nesse sentido, cada pai vai fazer a avaliação de onde colocar seu filho, para que tipo de formação ele quer desenvolver junto ao seu filho, né? Que tipo de conhecimento ele quer que seu filho construa. Então, a gente tem que pensar nessas perspectivas, porque o cristianismo, com certeza, ele vem contribuindo para uma sociedade, eu acredito nisso, né? E eu digo o cristianismo na essência dele. Ele vem contribuindo para uma sociedade mais justa pelos próprios princípios que Cristo ensinou, né? Então, associar as questões pedagógicas a esse processo, acredito que vem contribuir. Contudo, a gente também tem que perceber e entender, e aí eu volto para o campo da escola regular, né, que ela abrange mais questões, né? Então, assim, o que eu quero destacar aqui é que a gente tem que pensar, né, que nós estamos numa perspectiva cristã, né, e essa perspectiva tem uma mensagem que deve ser levada. Contudo, a reflexão que fica, né, e aí eu digo dessa associação, o papel é da igreja ou é da escola? E aí, lógico, assim, é uma provocação para a gente pensar, porque esse é o tipo de provocação que a gente recebe sempre, né, na escola, enfim. Mas, definitivamente, na igreja, essa relação ela é possível e deve ser feita para contribuir
com a construção e para melhorar, né? Porque a pedagogia ela não vem só no sentido das escolas regulares, né? Vamos colocar dessa forma. Mas a igreja pode se apropriar de todo esse conhecimento histórico e trazer o conhecimento cristão, que ele possa ser trabalhado de modo que alcance mais claramente os irmãos, né, da igreja, enfim. E aí eu vou emendar já com a próxima pergunta. Vamos para a parte prática, então. Como a pedagogia pode ou deve ser usada para que o ministério de ensino na igreja seja mais eficiente? O objetivo é ensinar a palavra. O que muitas vezes acontece nas igrejas é a pessoa que tem um conhecimento bíblico que se destaca, e aí diz, coloca ele para ser professor de uma classe na escola bíblica. E às vezes a pessoa tem conhecimento para si, mas quando ele tenta ensinar, existem pessoas que conseguem fazer isso, né? Quando ele tenta ensinar, ele só complica mais. E aí é onde a gente sente a falta da pedagogia. E no caso dos pastores, isso já é visto quando um pastor vai estudar teologia, ele ensina, ele aprende lá sobre homilética, que é para ele aprender a desenvolver a estrutura de um sermão de forma que ele possa ser eficiente na transmissão da mensagem no ensino, né? E para os professores de escola bíblica são dados treinamentos geralmente nas igrejas, mas a maioria das igrejas o que acontece é que as pessoas não têm o conhecimento pedagógico. Então, vamos à parte prática. Como a pedagogia pode ser, então, usada para que o Ministério de Ensino seja mais eficiente? Doutor Cristiano, primeiro. Então, Nairo, essa questão que você aborda, ela está relacionada com um processo de formação em que não é só na igreja, né, que isso acontece, mas a gente percebe muito que predomina muito a forma com que eu ensinei é a forma com que eu vou ensinar, né? Então, lógico, sem o conhecimento de como se dá as relações, todo esse processo pedagógico, a relação ensino-aprendizagem, a relação da forma e do conteúdo, né, dificilmente o sujeito ele vai conseguir trabalhar a construção do conhecimento, mesmo porque ele não tem consciência do seu próprio, né, da sua própria formação, né? E acho que em várias áreas do conhecimento acontece isso, mas uma questão que a gente discute muito no campo da música, e a gente está nessa batalha para que os cursos de licenciatura em música venham crescer no Brasil, né? Uma batalha que se fortaleceu desde 2008, perdeu força em 2016, mas continua, é que no campo musical as licenciaturas não são muito valorizadas, né? A licenciatura para música não é. Então, o músico ele vai ensinar exatamente da forma que ele aprendeu. Então, uma perspectiva bem tradicional, onde o conhecimento ele vem de cima para baixo, bem tecnicista, onde não há reflexão sobre aquilo que está aprendendo, onde que não se faz relações, onde não mostra para o aluno como que aquele conhecimento que está sendo trabalhado tem uma relação entre passado e presente. Na fala do pastor Roberto Naves aí sobre a Reforma Protestante, a gente percebe uma clareza muito grande na forma dele falar, ele busca fazer essas relações, né? Então ele tem um conhecimento de causas, né, sobre o que ele está colocando.
Então, se a gente não tem essa intimidade com a educação, né? A gente tem que saber, a gente tem que ter um objetivo nesse processo, a gente tem que saber onde que a gente quer chegar, né? Se a gente não souber onde a gente quer chegar, qualquer caminho para a gente vai servir. Então a gente fica perambulando para um lado, para o outro, né? E o repasse de informação não é educação, não é formação, né? A internet, os meios de comunicação passam informação o tempo todo, né? E o que a gente percebe é que tem acentuado mais um processo de alienação do que necessariamente construção de conhecimento. E as pessoas vêm acreditando cada vez mais que, né, tem entendido de muitas coisas e no final das contas não sabem de nada, né? E aí assim, não vou nem entrar no mérito, mas assim, só para dar um exemplo, o momento político que a gente vive é muito delicado, né? Essa polarização que existe é justamente por conta de fake news e muitas coisas que as pessoas acham que é conhecimento e, na verdade, disseminam o ódio. Então, a gente tem que pensar que conhecer de um processo, conhecer de outras áreas de conhecimento, conhecer das técnicas, vai contribuir para a constituição de uma metodologia, né, de ensino, de aprendizagem, e no campo da igreja isso é fundamental também, né? Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é um trabalho, a gente já veio conversando antes da live, mas que vai contribuir muito nesse processo, né? Porque a tomada de consciência de que ser professor não é repassar uma informação, isso já instiga no sujeito a necessidade dele buscar, né, essa formação, essa condição de ser um educador, de ser um professor, né? Então, não estendendo mais, mas acho que é preciso ter consciência dessas questões, né, para que esse processo realmente se constitua. Isa. Pastor Roberto. Faça a pergunta de novo para eu poder agarrar aí. De que forma pedagogia pode ser usada para tornar o ministério de ensino mais eficaz? Nós encontramos vários textos na Bíblia, por exemplo, o livro de Atos, o senhor fez menção ao momento em que os discípulos foram chamados cristãos. E foi, a gente lendo Atos 11, ali no versículo 26, vai dizer que os discípulos ensinavam, da mesma forma como Jesus, os discípulos estavam ensinando. E aí, por fazerem a mesma coisa que Jesus estava fazendo, então eles foram apelidados de miniatura de Cristo, né? E 1 Timóteo 4,13, Paulo fala ali, deixa para nós que o ensino é uma das tarefas do pastor. Efésios 4, quando Paulo também fala que Deus escolheu alguns para pastores mestres. Então, todo pastor deve ser um mestre, deve ser um professor. E aí a gente vem aqui, falando de ministério de ensino, Jesus diz em João 5,39, as escrituras apontam para mim. Então, o nosso livro didático básico no contexto da igreja é a Bíblia. Então, se a gente vai usar a Bíblia, precisa apontar para Cristo. E aí, como então que o senhor vê a pedagogia ajudando a alcançar esse objetivo? Em primeiro lugar, 1 Timóteo capítulo 3 diz que a única função que um pastor tem, diferente do diácono, é o ensino. Ele tem que ser capacitado para ensinar. Então, veja bem. Como você citou Efésios capítulo 4, o pastor ele tem que ser didascalos, tem que ser mestre. Ele tem que ser mestre. Ele não tem que entender toda teologia, mas ele tem que entender a Bíblia. Então vamos começar pelo líder. Porque você sabe que os problemas que nós enfrentamos em qualquer área têm a ver com liderança. Liderança é às vezes autoritária e às vezes até colocada e despreparada, né? Porque é o que nós acabamos de ver aqui, para fazer uma pessoa refletir
pressupõe que alguém que lidera também sabe refletir. Então, nós temos duas questões. Primeiro, que o líder, o pastor de uma igreja local, que lidera aquela igreja local, ele precisa entender a importância da sua caminhada de ensino. Ok? Número 1. Número 2. Há no meio da igreja os dons, dentre eles os dons de ensino, de ensinar. Alguém diz, qual a diferença de pregar e ensinar? É simples. O pregador diz, todos pecaram. Todo mundo é pecador. E o professor diz o seguinte, diz que ele põe o óculosinho e diz assim, agora eu vou explicar para vocês o que significa pecado, o que significa a realidade espiritual. Depois, ele vai explicando e mostrando o que, o como e as consequências dessa questão do ensino em geral, exemplo. Então, a igreja, muitas igrejas, confesso para vocês que nessa área de ensino são fracos. Primeiro, porque o pastor está despreparado, até pessoal e divisão da área de ensino. Se Jesus mandou ensinar, temos que ensinar. Então, eu até vou dar uma metodologia simples. Como você ensina? Primeiro, você tem que ensinar os novos convertidos, coisas básicas. O povo mediano, você tem que ter um ensino para ele mediano. E aqueles que são maduros têm que ter um ensino maduro. Eu uso aqui na igreja a terminologia leite, pão e carne. Eu não posso que um novo convertido chegue a estudar os decretos de Deus, por exemplo, porque ele não sabe nada nem sobre Deus. Então, nós temos aqui na nossa igreja, essa estrutura de ensino. Então, é assim que funciona. Nós não temos escola dominical, nós temos o NEB, o Núcleo de Estudo Bíblico. O indivíduo ele vem para que ele receba a instrução. Ele recebe a instrução bíblica, a bíblica, mas vai trabalhar com crianças. O que precisa ter? Ele precisa ter treinamento. É claro, como o doutor mesmo colocou, há um tipo de ensinamento que é reproduzido. Né? Ele é interessante, mas... Gente, nós mudamos, nossas crianças estão com um tablet na mão, tem tudo. Não é? O que acontece? Você tem que ter uma visão dinâmica para ensinar as crianças, né? Então tem que mudar em relação a isso. Então nós temos que pensar no conteúdo a ser ensinado. Nós temos que pensar nas pessoas que serão ensinadas. Então, por exemplo, não acontece na nossa igreja, mas vocês já viveram isso aí. Aquela irmã que chega e diz, eu quero cantar aqui no culto. Não, na nossa igreja diz, não. Temos um ministro de louvor. Primeiro, você é membro da igreja? Não. Então você não pode cantar aqui. Aqui na minha igreja não pode. Pode cantar em outra, mas aqui não. Porque a Bíblia diz cantando entre vós. Ok? Alguém conhece, já te viu cantando? Então, tudo é devagar, por exemplo. Aí a pessoa vai fazer um teste para saber se ela tem voz, ela vai fazer parte do back, ela vai fazer depois parte do coral, e alguém diz assim, achamos uma joia de voz. Aí, o líder de música que é maduro, que está ligado com a visão da igreja, vai liberar ela para cantar lá no culto, né? Então, assim, isso é em tudo, isso é no canto, isso é no cuidado. Nós temos o projeto missionário que também precisa de pedagogia, né? Por exemplo, a nossa visão, a outra coisa que erra. Qual é a visão? O que nós queremos como igreja? Né? Não pode fugir da Bíblia. Mas, assim, como igreja, qual é a nossa identidade? Então, todos esses processos didáticos ficam claros. Alguém pergunta assim, pastor, como é que é a sua igreja? Eu digo, a minha igreja é o seguinte, ó, nós somos uma igreja para ser e fazer discípulos que amam a Deus, amam os irmãos e amam os perdidos. Alguém diz, pastor, não, só tirou isso. Eu tirei de Mateus capítulo 28, 19, fazer discípulos, e tirei lá de Mateus capítulo 22, quando Jesus disse para amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então nós temos que amar a Deus, amar os irmãos e amar os perdidos, ok? E fazer discípulos, ser discípulo. Todo domingo repito isso aí, todo mundo fica sabendo o que é. Então tem a didática da repetição, né? Tem a didática da prática, vamos dizer assim, o cara... Né? Sabe o que nós estamos fazendo? Eu vou citar um exemplo aqui. Nossa igreja não é uma igreja de ordem carismática ou pentecostal. Nossa igreja. Então a pessoa chega lá, quer se tornar membro dessa igreja. Eu digo, olha, vou explicar para você como é que a gente faz. Então vou explicar para você o que nós cremos e não cremos. Porque a hora que o cara entrar,
não vai falar assim, nossa, eu não sabia. Você entendeu? Então, na nossa igreja existe uma didática para o sujeito entrar na igreja. Ele tem que passar por um dos pastores, passar por um curso, aí ele assina um documento que ele quer ser membro da igreja, vindo de outra igreja, ok? Aí o cara era pastor naquela igreja. Pois é, agora você é um irmão aqui, porque para você ser pastor aqui, você tem que provar para a igreja que pastor é um dom e que você você é reconhecido como pastor. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, assim, as pessoas não sabem o que é para ser feito, obviamente, entra de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, porque a liderança não está didaticamente, né, correta naquilo que quer e no que deseja ser. Espero ter respondido aí essa pergunta. Sim, sim. E aí eu quero passar para vocês as palavras, passar a palavra para vocês fazerem as suas considerações finais. De repente, algo que não foi abordado aqui, mas que vocês acham interessante que seja enfatizado ainda em relação ao Ministério de Ensino na igreja. É interessante frisar. Ministério de Ensino não é apenas o pastor, quando está ali pregando, ensinando a palavra, e também não é somente as salas da escola dominical, né? Mas também o pastor citou a área da música. A música deve ser usada também para um dos objetivos é a edificação da igreja através da palavra. Então, quem está na área da música precisa ter essa visão também de usar a música como ferramenta de ensino, né? Então, quando se fala de ministério de ensino na igreja, é tudo que se faz para a gente ensinar a palavra do Senhor às pessoas que fazem parte daquele contexto ali. Então, para vocês, a palavra para suas últimas considerações aí. E vamos iniciar pelo pastor Roberto. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade e o doutor Cristiano vai concordar comigo que o tempo é muito pouco. A gente só dá uma pincelada, assim, né? Tenta fazer alguma coisa para que as pessoas possam ficar animadas e ir por esse caminho. É pouco, 1 hora é muito pouco para a gente discutir, e obviamente precisamos de um fórum maior. Então, primeiro, a minha consideração. Segundo, é que eu fico muito triste que nós estamos, agora falando como igreja, né? Nós estamos num oba-oba da história. Nós estamos muita liderança pastoral, quer agradar os seus membros, quer fazer de tudo para os caras se sentirem bem, né? Que os caras sejam os tais. A igreja não está para isso. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor Jesus. Nós estamos aqui para obedecê-lo. Nós estamos aqui para amá-lo, não é? E eu não posso dizer dos outros, posso dizer da minha igreja, a preocupação que eu tenho, que o nosso povo receba a palavra de Deus, e eu estou tão focado nisso, que a gente está expandindo essa realidade. E assim nasceu o Bom Dia, não é? Assim nasceu o nosso canal no YouTube. Fiquei impressionado que na pandemia, no primeiro culto, sem presença, nós tínhamos mais de 5.000 pessoas acompanhando a mensagem. Nós estamos fazendo isso porque temos convicção de que esse é o caminho. Estou falando da vida de igreja, não é? Também vejo que não dá para ser igreja na bagunça, ok? Não tem como. Isso aqui é um agravante, é uma violação de pessoas inteligentes. Deixar o negócio solto, bagunçado, desestruturado, sem horário. Vamos fazer assim porque sempre foi feito. Falta reflexão, questionamento, não é? Aquela questão de que podemos melhorar e devemos melhorar, não é? Quero também dizer aqui, considerando, louvar a Deus pelo nosso ministério infantil da igreja. Eu fiquei impressionado, mais de 100 e poucos voluntários servindo. Nosso ministério de adoração, Nairo, eu não sei, conhece um pouco do pessoal que está lá, não é? Sim. Mas, assim, excelência é uma palavra que nós usamos e queremos na vida da igreja. Então, se temos um tesouro maravilhoso, uma verdade maravilhosa, transformadora para a sociedade, tudo isso precisa ser feito de forma que as pessoas entendam e de forma perfeita, caminhando para lá, em excelência, para a glória de Deus. E
o inconformismo, né? Ninguém que está liderando pode ficar, nossa, cara, agora nós estamos felizes. Não, se perguntar para mim, eu estou sempre inconformado com alguma coisa, porque sempre há um espaço para melhorar. Então, muito obrigado pela oportunidade, prazer conhecer o Dr. Cristiano e todos que estão aqui. Deus abençoe, e todos que estão também aí participando, né, nessa rede social, através desse conteúdo maravilhoso que tivemos a oportunidade de conversarmos hoje. Obrigado, Dr. Cristiano. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, né, de conhecer o pastor Roberto Naves, participar com vocês aqui dessa live. Eu concordo com a fala deles, principalmente essa última. E aí, pensando na igreja e o campo de ensino das igrejas, né, a falta de preparo, né, a falta de vontade, muitas vezes, né, de que o trabalho realmente tenha uma qualidade, né, por achar que as coisas vão cair do céu, né, até acho que esse pensamento ele é predominante. O senso comum na igreja deveria ser abolido, né, porque ninguém ensina porque foi ensinado de uma determinada forma. A gente precisa conhecer da causa para poder desenvolver um trabalho melhor, né, na igreja, seja no campo da música, seja no ministério infantil, né, de casais, enfim. É preciso que as igrejas invistam. O problema da educação no país é que talvez seja porque sabe-se do potencial, né, desse profissional, né, do educador. Sabe-se até onde ou que objetivos ele pode alcançar com aqueles que ele ensina. Então, talvez por isso seja desvalorizado, né? Então, a igreja ela tem que fazer diferente. Os pastores, assim como o pastor Roberto Naves falou, têm que tomar essa consciência de investir naquelas pessoas que têm disposição de trabalhar na igreja. Tem que dar um mínimo de formação para elas, para que a palavra de Deus não seja levada de qualquer maneira, né? Que não seja... A gente tem a Bíblia como norteador, nós temos, né, a Bíblia como norteador, é a palavra de Deus. Existe uma relação de objetividade e subjetividade nessa palavra, né? E muitas vezes a subjetividade predomina porque as impressões pessoais as que permanecem. E as pessoas repassam isso de qualquer forma, levando uma mensagem equivocada de Deus, né? Daquilo que Cristo trouxe para a Terra. Então, enfim, assim, o que fica, né, de uma má qualificação, né, de pessoas na igreja é um evangelho equivocado, né, e um evangelho que realmente não traz a mensagem que Cristo deixou na Terra. Os valores são invertidos. O amor, ele não é mais a principal questão, mas o crescimento financeiro, por exemplo. Então, assim, essas interpretações equivocadas, elas são oriundas também dessa má formação, né? E aí das pessoas que trabalham, e aí, assim, eu vou falar isso, eu sei que isso não atinge o pastor Roberto Naves, mas de muitos pastores também que, inclusive, não entendem que esse processo é importante e não buscam essa formação para si, né? Então, a mensagem final que eu deixo é de que essa reflexão e de que a autocrítica ela deve ser feita, né, pela igreja, pelos pastores principalmente, né, pelos irmãos, para que a verdadeira essência da palavra de Deus venha reverberar, né, na terra e essa mensagem linda chegue verdadeiramente ao coração das pessoas. Amém. O nosso muito obrigado a vocês. E eu espero que, de repente, a gente possa... O pastor Roberto falou bem que é pouco tempo,
A gente, na verdade, né, só começou a preparar a terra aqui, né? E ainda tem muito dentro desse assunto a ser conversado. Se for, então, possível a gente conseguir conciliar mais para frente uma outra data que a gente possa continuar essa conversa aqui, que a gente não tenha problema de instabilidade na internet do nosso lado aqui, por exemplo, né? Então a gente vai ter o maior prazer de poder dividir tela com vocês mais uma vez, tá bom? Muito obrigado por hoje, Deus continue abençoando vocês, onde vocês estiverem, o que fizerem seja para a glória de Deus, que Ele continue abençoando e usando vocês onde Ele levar cada um de vocês. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Queremos aqui lembrar, semana que vem tem outra live. Semana que vem nós vamos focar aqui uma dobradinha aí, uma continuação, na verdade, do que a gente está falando, porque vamos falar de ensino, formação e vamos falar de música. Vamos falar sobre a musicalização infantil como ferramenta para preparar as próximas gerações de adoradores músicos. De repente, na sua igreja aí, você está vivendo aquele problema de o pessoal cresceu, chegou na adolescência e foi lá e se atarefou demais na escola, outros saíram para a faculdade, outros casaram e mudaram, e quando olhou, cadê? Não tem ninguém para tocar, porque não se preocuparam em ter a formação para que tivesse uma outra geração quando acontecesse isso, que é até natural que acaba acontecendo, né? Em muitas igrejas acaba acontecendo. Então vamos falar sobre isso com a Mônica Coropos. Se você nunca ouviu falar, Mônica Coropos, olha, tem também um senhor currículo e é uma referência nessa área, trabalha com formação de professores, inclusive, para atuarem nessa área de musicalização infantil nas igrejas. A gente vai ter esse bate-papo com ela, falando sobre essa formação como a necessidade para termos aí a próxima geração de adoradores músicos. Também na quinta-feira, dia 3, às 20 horas, tá bom? Contamos aí com vocês e compartilha também com outras pessoas. Muito obrigado por terem nos acompanhado até agora. Abraço. Vamos deixar gravado aqui e compartilha com outras pessoas, tá bom? Boa noite. Boa noite. Deus abençoe vocês.